buscar a Deus por meio da oração. Por gentileza, convido os que estão sentados para ficarem em pé. Glorioso e eterno Deus, nós te glorificamos pela grande oportunidade que o Senhor nos concedeu de sermos participantes de sua Igreja Santa. Preparou o Consolador da promessa de Jesus, fazendo da Santa Vó Rosa o Consolador que era esperado. E hoje temos a grande satisfação de ter essa Santa poderosa que vai nos preparando para os céus, através das reuniões da igreja, através de suas mensagens e ensinamentos preparados a fim de que nós todos possamos alcançar a perfeição necessária e precisa para tornarmos aquele povo que Jesus prometeu ao nosso Pai Celestial. Por isso mesmo, Santa Vó Rosa, aqui estamos reunidos e suplico nesta hora para abençoar a nossa reunião, tomar conta destes teus filhos, abençoando-os, a fim de termos um crescimento espiritual, melhoramento no sentido espiritual. E eu peço que a Senhora os ajude a todos estes teus filhos que com fé e boa vontade aqui vieram para participar desta reunião, alimentando o seu espírito na fé, no amor e na consagração, a fim de ser participante da glória de Deus. Certo desta graça e das bênçãos que vai nos conceder nesta reunião, nós apresentamos agradecimento sincero e em nome da Senhora e do irmão Aldo, declaro, pois, o início desta reunião. Amém. Vamos cantar o hino intitulado Igreja Forte. E na sequência cantaremos mais alguns hinos, ou alguns hinos de nosso cenário, para a glorificação do poder celestial. Inicialmente cantemos o hino de número 96, a doutrina que temos pregado. Deus
A seguir, cantemos o hino de número 132. Vamos lutar. Cantemos o hino de número 155, intitulado Querida Avó. Para finalizarmos esta parte, cantemos o hino de número 174. Ó Santa e Bendita Vó Rosa. Suplicamos
nesse instante, coral convida toda a igreja para juntos glorificarmos o poder celestial através de hinos que foram preparados para assim fazermos. Ouviremos o hino intitulado Santo Exemplo. Glorioso dia que esta igreja eu conheci, pois nela eu vi o exemplo de amor. A Santa Rosa dirigindo esta igreja com a santa unção de Jesus, nosso Senhor, com suas palavras de carinho e de amor, pedia para nós nos consagrarmos ao Senhor. Muitas vezes a Santa Rosa aqui nos deu santo exemplo de pureza e amor, incentivando a nossa direção, que nos mostrassem a vontade do Senhor. Quantas vezes eu ouvi a Santa Vó falar com seu amor espiritual. Sirvam a Deus e a esta igreja apostólica, pois ela é do reino celestial.
coral também apresenta o hino intitulado Igreja da Verdade. Da verdade,
passaremos para uma parte importante para a estabilidade e continuidade da Igreja Apostólica ser divulgada e também ser mantida. Leio para os irmãos esclarecimentos do irmão Aldo sobre este assunto. Ensinos do irmão Aldo a respeito do sagrado dever de manter a Igreja Apostólica. Estimados irmãos e irmãs, através dos boletins internos da Igreja, tenho procurado lhes mostrar o valor e o significado desta obra de caridade e fé em relação ao bem e à salvação da criatura humana. Nossa amada Igreja é o caminho que nos conduz aos céus, é a porta dos céus para todo o que assim crer. É revestida do poder do Pai e anuncia a mais perfeita doutrina que, colocada em prática na vida daquele que a ela se agrega com fé, proporciona a verdadeira paz do reino dos céus e a garantia da vida e salvação da alma e da eternidade com Deus. Contudo, para que esta Igreja Apostólica possa continuar cumprindo a sua missão, ela depende das contribuições rotineiras e espontâneas dos fiéis, pois sem elas se torna difícil levar avante suas atividades e o seu trabalho em favor da salvação de almas. Temos mais de 300 congregações instaladas em vários estados desse país, em localidades muito distantes de São Paulo, capital, para as quais semanalmente são enviados pregadores a fim de proporcionar a assistência espiritual ao nosso povo e levar os meus ensinos, que são as mensagens do Consolador, para santificação, para santificar cada apostólico e mantê-lo ligado numa fé e numa verdadeira união que traz grandes benefícios espirituais para a sua vida e seu lar, e indiretamente para a sociedade em geral. No entanto, temos muitas despesas para a manutenção e conservação dessas congregações, entre elas reformas urgentes e necessárias para a conservação dos templos, aluguéis de salões em localidades onde ainda não temos templos próprios, e o pagamento das emissoras de rádio para a retransmissão do nosso programa A Hora Milagrosa em diversas cidades desse país, bem como das retransmissões via internet. Além dessas despesas, temos ainda a manutenção do escritório administrativo na sede em São Paulo e a tesouraria da Igreja, responsáveis pela organização e controle de todas as atividades e realizações de nossa Igreja. Prezados irmãos e irmãs, vamos unir nossas forças e trabalhar pela manutenção e progresso de nossa Igreja. Deus o Pai, Jesus nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e eu, irmão Aldo, contamos com o apoio, o amor, a dedicação, o trabalho e as contribuições regularmente de cada apostólico em favor da obra de caridade e fé que a nossa Igreja realiza. Receba o meu abraço fraternal e a bênção que, em nome de Deus o Pai, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima e da Santa Vó Rosa, envia a todos os irmãos e irmãs de todas as idades. Prezados irmãos, digo-lhes que cooperar com a obra desta Igreja tornou-se importante, porque é através das nossas reuniões,
dos meios que temos de divulgações, a igreja vai sendo conhecida. A Santa Vó Rosa vai sendo mais conhecida ainda. Na verdade, num passado muito importante, no início desta igreja, uma obra bem pequena, mas como ela provou que é a santa que Deus preparou, ela foi abençoando as pessoas. Deus o Pai resolveu, juntamente com Jesus, dar à Santa Vó Rosa, dar a ela todo o poder. Então ela foi executando esse poder, ela foi dando esse poder, repartindo esta herança com as pessoas. Então foi falando para o outro, e diante de certas dificuldades, então foi se alastrando o conhecimento sobre o seu grande poder e sobre a sua missão de consolador. E é nesta parte que nós vamos meditar, porque tornou-se importante para todos nós, para muitas pessoas, para muita gente, e ainda se tornará. E por outro lado, entenda que o irmão Aldo disse, esta igreja, ela surgiu com o objetivo, principalmente, de ser o caminho da salvação para tantos quantos puderem crer, aceitar e permanecer nesse caminho, sendo esse caminho um projeto de Deus o Pai para a salvação da humanidade, salvação de tantos quantos puderem crer, aceitar, praticar com boa vontade a vontade de Deus, abandonar as suas próprias ideias para ter uma convivência voltada para as coisas que agrada a Deus. Esse é o objetivo desta doutrina. Por isso é o caminho para, num futuro próximo, todos quantos creem, habitar na região celestial. Então nós temos ter, logicamente, o direito à habitação no reino celestial, já que aprende a viver a doutrina ensinada nesta igreja. E importante lembrar aos irmãos que para isso ser divulgado nós temos um custo. O irmão Aldo citou aqui as diversas congregações. Por exemplo, abre-se uma congregação, além dos pastores que é enviado, porque como os irmãos sabem, o trabalho da igreja funciona desta maneira. Um final de semana está aqui um pastor, na próxima já é outro, e assim as congregações são distantes uma das outras, e isto gera um custo muito alto para a igreja, mas é para o bem da igreja, é para que a igreja, o nosso povo, possa ser muito bem instruído na doutrina. Porque entenda os irmãos que mesmo sendo, o pastor vai apresentar para a igreja a mensagem do irmão Aldo, mas sobre esta mensagem o pastor vai dar-lhes diversas explicações. E a doutrina nossa é assim, ela é como uma árvore, tem o seu tronco, que é a fonte, e diversos galhos. Então, um pastor tem mais facilidade num galho, outro no outro, e assim por diante. E a igreja, num todo, vai aprendendo cada vez mais. Se não teve facilidade de aprender com esse, vai aprender com outro. Entenderam, irmãos? Por isso que a Santa Vó Rosa, por isso que Jesus determinou que fosse assim para a igreja. Não visando lucro financeiros, mas o lucro principal para esta obra são suas almas preciosas, as nossas e de tantas outras que a Santa Vó Rosa está lutando para preparar para o reino dos céus. Então nós já sabemos agora o porquê que precisamos contribuir. Nós veremos na sequência como fazer.
Então, o objetivo principal das nossas ofertas é exatamente por isso, é demonstrar o nosso amor. E em boletins anteriores, o nosso irmão Aldo, ele apresentou um ensino do amado apóstolo São Paulo, dizendo assim: eu não estou interessado em vosso dinheiro, mas o que mais me interessa é o seu amor. Assim também diz o irmão Aldo. Eu quero a dedicação, quero colher os frutos do vosso amor, porque este vai lhes dar sempre um resultado. E quais são esses resultados? Quanto mais fizer pela causa do Senhor, mais graça os irmãos vão recebendo, mais vão sendo abençoados. Não que a graça de Deus é comprada com bens materiais. Por quê? Pode uma pessoa, por exemplo, não ter praticamente recursos nenhum, mas merecendo a graça de Deus vai ser muito abençoada, vai ser muito ajudada, às vezes até tem um desejo muito grande de fazer, como o caso, por exemplo, já na época de Jesus foi assim. Certa vez ele destacou um fato, uma viúva que não podia fazer uma oferta tão grande, mas ela deu tudo o que possuía. Não estou falando com isso que é para os irmãos fazer assim, não é isso. Mas foi o próprio Jesus que a destacou, essa aí deu mais do que todos. Porque se ela não deu mais é porque não possuía. Entenderam? Então foi a representação do amor, porque se ela tivesse mais, ela daria mais. Então o que vale é o seu amor. Por isso o irmão Aldo nos ensina: o que eu estou querendo é o vosso amor, para fazer com que sejamos, na verdade, uma igreja perfeita, uma igreja na qual a Santa Vó Rosa pode abençoar e usar a todos nós. Os santos e anjos, eles estão à disposição desta igreja, e nós estamos fazendo o que eles já não podem mais fazer, é lidar com coisas materiais. A parte deles são feita. Eles, junto com a Santa Vó Rosa e com o irmão Aldo, auxiliando a eles, luta para salvar uma alma. E salvar não é fácil não, porque depende da pessoa. Quantos estão, por exemplo, nos ouvindo, até via internet, e eu sei que nós temos muitos ouvintes do programa A Hora Milagrosa também, já estão ouvindo ou participando de nossas reuniões através da internet. Quantos já se entregaram à Santa Vó Rosa? Quantos já resolveram seguir esta igreja? Isso é muito bom. É a dedicação deste amor, assim como os irmãos que estão tendo a oportunidade de frequentar as nossas reuniões. Então o irmão Aldo pede a todos nós uma dedicação, uma demonstração de amor para o bem da obra. Foi por esta razão que eu repito as suas palavras: prezados irmãos e irmãs, vamos nos unir às nossas forças e trabalhar pela manutenção e o progresso de nossa igreja. Deus o Pai, Jesus nosso Senhor, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e também eu, irmão Aldo, contamos com o apoio, com a dedicação, o trabalho e a contribuição regularmente de cada apostólico fiel e sincero. Vamos nos unir às nossas forças e dedicação a esta obra tão importante. E assim juntos, unidos, faremos o melhor para o reino dos céus. A Santa Vó Rosa, Jesus, Maria Santíssima, o profeta Santo Irmão Aldo, Deus o nosso Pai, eles todos são bons para nós, são maravilhosos. E nós também temos que ser bons para eles. Temos que ser bons para a sua obra, o seu trabalho. Então vamos todos unidos fazer assim. E eu convido os irmãos para fazer assim. Irei fazer uma oração para que as nossas ofertas sejam separadas para a obra de Deus. De cabeça curvada, com seus olhos fechados, eu vou orar. Glorioso e eterno Deus,
a nossa glorificação sincera a todo o poder celestial. E rogo nesta hora bênçãos preciosas para todos os teus filhos, tuas filhas, e em vosso nome santo declaro, pois, consagradas as nossas contribuições. Amém. Todos poderão contribuir nos seus próprios lugares, vez que as nossas diaconisas escaladas irão fazer o recolhimento de nossas ofertas. O irmão Aldo também determina, dando um aviso a toda a igreja, dizendo o seguinte sobre a festa, o aniversário da igreja, a festa de junho, que será realizada na sede apostólica. Então ele recomenda àqueles que têm facilidade e possibilidade para ir, que deseja participar da comemoração do aniversário de nascimento da Santa Rosa e do surgimento desta igreja na sede, que procure o responsável de sua congregação para que eles possam indicar, escrever o seu nome no site da igreja, para que a mesma possa ter o controle dos que irão, e deverão fazer entre hoje e amanhã, porque esse trabalho não é fácil de ser organizado e precisa ser feito com urgência. Eu explico também aos irmãos que após a oração desta reunião, irei dar um recado ou irei falar alguma coisa aos irmãos, e então os irmãos esperem um pouquinho, permanecendo em seus lugares. Isto após a oração final. Nós vamos ouvir mais algumas apresentações pelo coral, iniciando pela orquestra. Irão apresentar o hino intitulado Deus me iluminou.
nós ouviremos pelo coral o hino intitulado Fiel Amigo Meu.
apresentar para os irmãos a mensagem do irmão Aldo. Primeiramente, leio a mesma sobre a data 10 de junho. A Santa Vó Rosa e a Igreja Apostólica são duas dádivas preciosas para o povo de Deus. No dia 10 de junho, celebraremos mais um aniversário do nascimento da Santa Vó Rosa e da existência desta Igreja Apostólica, que nasceu de Jesus e da Santa Vó Rosa, e que está presente na terra pela graça, virtude e o poder dessa Santa de Deus. Nosso Senhor Jesus revelou aos seus discípulos que, quando ele viesse pela segunda vez à terra, não encontraria a verdadeira fé na maioria dos corações, como está registrado em São Lucas, capítulo 18 e verso 8. Mas, quando vier o Filho de Deus, acaso achará fé sobre a terra? Em outra ocasião, Jesus mostrou também que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Falando a respeito do estado espiritual em que chegaria a humanidade, Jesus prometeu aos seus discípulos que voltaria à terra para preparar o Espírito Consolador e que, através desse santo, realizaria a gloriosa obra de salvação e reaviveria a fé em muitos corações, visto que esse Espírito teria a missão de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Decorridos quase 2000 anos dessas palavras de nosso Senhor Jesus, a humanidade se encontrava na decadência espiritual e de fé que ele havia revelado aos seus discípulos. Foi quando então, por ordem de Deus, o nosso Pai, Jesus deu início ao cumprimento de sua promessa. A Santa Vó Rosa estava com 60 anos de idade quando, em meados de 1954, surgiu no bairro do Tatuapé, em São Paulo, capital, um movimento religioso denominado Tenda de Deus Pró-Salvação e Cura Divina. Faziam parte desse movimento o pastor Eurico Matos Coutinho como pregador e sua esposa, a missionária Odete Correia Coutinho. Por vontade e providência de Deus o Pai, aquele movimento religioso se instalou nas proximidades da casa que a Santa Vó Rosa residia, onde era conhecida como Irmã Rosa. Numa ocasião, ela decidiu ver como era aquela reunião. Logo, ela sentiu em seu coração o desejo de participar daquela obra, pois queria ajudar a Jesus a salvar. No entanto, aquele agrupamento de pessoas ainda não contava com uma base doutrinária perfeita como Jesus ensinou, visto que dele participavam pessoas de credos diferentes, com pensamentos e entendimentos divergentes em relação ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Porém, com a sabedoria e os dons especiais com os quais nascera a Irmã Rosa, como era chamada, logo percebeu a sinceridade de algumas daquelas pessoas e com elas decidiu permanecer. Desde pequena, ela sempre amou o bem, a justiça, a Deus o Pai, a Jesus nosso Senhor e a Maria Santíssima. Ela possuía em seu espírito as virtudes do Espírito Santo do Pai e havia sido predestinada para exercer uma missão especial naquela obra que estava sendo iniciada por obra e graça de Deus o Pai. Assim, cumprindo a vontade do Pai Celestial,
nosso Senhor Jesus tomou conta daquela serva e se revelou pela primeira vez num sonho, mostrando a ela que a igreja estava em perigo. Na segunda vez, ele se manifestou a ela em espírito, a fim de orientá-la para que constituísse a direção da igreja com o bispo Eurico Matos Coutinho e a missionária Odete, e que os avisasse que, a partir de então, por meio dela, irmã Rosa, ele, Jesus, revelaria toda a vontade de Deus e sua doutrina a eles, para que ensinasse apenas a verdade dos céus ao povo, e orientou que aquela organização seria denominada Igreja Apostólica, em homenagem aos santos apóstolos, e foi organizada com estatutos de acordo com a lei do país. As primeiras medidas que Jesus e o Pai Celestial tomaram em relação ao ensino da sua doutrina foi quanto à fé em Maria Santíssima e nos santos e anjos do poder celestial. A direção constituída deveria ensinar a igreja a respeitar a respeito do poder que esses santos receberam para ajudar o povo de Deus na terra, atuando como legítimos protetores e auxiliares, ministério que executam com todo o poder e virtudes do Espírito Santo de Deus. A direção também deveria ensinar a respeito da santificação da alma e do amor ao próximo, conforme nosso Senhor Jesus doutrinou. Outra medida significativa tomada por Jesus foi a respeito da maneira inédita de realizar todos os trabalhos da igreja, com a atuação efetiva da irmã Rosa, hoje santa vencedora, que participa da glória e do poder do Pai. Jesus também eliminou dentre seu povo todos os excessos, os exageros e todo o fanatismo oriundos dos costumes de outros grupos religiosos que eram ainda praticados por muitos dos que frequentavam a nossa igreja no princípio, costumes que desejavam manter em nosso meio. A partir de então, a nossa igreja foi sendo preparada e foi progredindo de acordo com a vontade de Jesus e do Pai Celestial, graças ao trabalho da Santa Vó Rosa e às medidas perfeitas e justas que ela tomou para aperfeiçoar a igreja. Desde as revelações iniciais de Jesus até a glorificação da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador, 16 anos se passaram. Durante esse período, a base dos fundamentos doutrinários do Novo Testamento foi inteiramente transmitida por Jesus à sua serva com perfeição, original e atualizada revelação, eliminando heresias e dúvidas quanto à perfeita interpretação da doutrina do Reino dos Céus. Foi dessa maneira que Jesus, nosso Senhor, através da Santa Vó Rosa, reavivou a verdadeira fé nos corações e formou um povo para Deus o Pai, como havia prometido aos seus discípulos. No tempo presente, com todo o poder celeste, e a bendita Mãe Maria Santíssima, Nosso Senhor e a Santa Vó Rosa continuam ampliando essa obra de caridade e fé através do meu ministério de profeta do Senhor. Tem trazido para o seu rebanho incontável quantidade de pessoas de bom coração e santificando muitas almas para Deus. Estimados irmãos e irmãs, saibam compreender e dar valor à obra maravilhosa que a Santa Vó Rosa realizou no passado
e vem realizando nesses dias por meio do meu ministério. Valorize o ministério glorioso dessa Santa de Deus e sejam obedientes à doutrina e à disciplina, como regra de boa conduta e de elevada moral, que ela e Jesus nos legaram. Valorize também em seu viver os ensinos que eu, irmão Aldo, tenho lhes dado a respeito das revelações e das realizações da Santa Vó Rosa. Desejo que, tanto na sede como em todas as nossas congregações, esta data seja comemorada com muita gratidão aos céus e em louvor e adoração à Santa Vó Rosa, a Santa Vencedora, o Consolador da promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas são as palavras e mensagens do profeta Santo Irmão Aldo. E eu espero que todos aqui estejam com o firme propósito em sua alma de, a cada reunião, ser daqui para frente um servo, uma serva, um filho de Deus, uma filha de Deus, cada vez mais depositário da doutrina que aprende, exatamente para que o trabalho, o sacrifício que Jesus realizou não seja em vão, mas seja cada vez mais valorizado e reconhecido pela sua própria pessoa. Confie muito na Santa Vó Rosa, no profeta Santo Irmão Aldo, porque tem ele autoridade e poder para lhes ajudar a compreender os mistérios do reino dos céus, porque muito embora está sendo revelado para esta igreja muita coisa que era mistério, mas que todavia agora, com a vinda do Consolador, a Santa Vó Rosa, muitas coisas deixaram de ser mistérios para esta igreja, exatamente porque ela veio para isso. Então, irmãos, a vinda desta santa, o seu nascimento, nós podemos dizer que é fruto do amor de Jesus e de Deus, o nosso Pai, para com esta humanidade. Deus amou tanto a todos nós que enviou o seu próprio Filho para nos dar a grande oportunidade de salvação. Então fomos eleitos, fomos convidados conforme o próprio Jesus havia dito: eu vos escolhi e nomeei para dar frutos bons para a vida eterna. Portanto, a nossa meditação nesse instante é sobre o Consolador, sobre o aniversário desta Igreja Apostólica. Primeiramente, eu lembro aos irmãos que o fato de Jesus ter usado a Santa Vó Rosa e a direção desta igreja, e também aqueles que foram se filiando à obra desta igreja para formar um povo, uma igreja que contasse com a graça divina, não foi da vontade de Deus que existisse na terra mais uma igreja, mas o objetivo foi exatamente de que Jesus tivesse a oportunidade de dirigir esta igreja. E então começou, iniciando-se os seus preparativos. Mas primeiramente e acima de tudo, Deus o Pai deu um espírito privilegiado à Santa Vó Rosa, assim como antes dela já havia outros nascido que poderia chegar a ser o Espírito Consolador, mas que todavia, não sendo fiel, não sendo humilde suficientemente, não conseguiu a ser usado por Deus. Porque, em primeiro lugar e acima de tudo, Deus experimentou a pessoa de todas as formas, porque Ele não queria que acontecesse como aconteceu outrora, quando Ele enviou aquele anjo para proteger aquele primeiro casal,
e ele invejou-se da obra de Deus e ali formou um outro reino, cujo reino é chamado de trevas. Então, para que isto não acontecesse novamente, viesse a se repetir, ele exigiu muita humildade da pessoa. E essa humildade, essas qualidades de não querer se aparecer, não querer se sobrepor às ordens de Deus, e o próprio Deus, isso ele encontrou na Santa Rosa. Ela nunca teve esta qualidade, esta falta de humildade, porque a falta de humildade leva a pessoa a pegar um outro rumo, achando, por exemplo, que como está com esse poder em suas mãos, pode fazer o que quer. Mas com a Santa Rosa isso não aconteceu. Existe um ditado assim: quer conhecer um homem ou um ser humano, dê poder a ele, logo na sequência verás as qualidades. Então foi dado a oportunidade para Santa Rosa ser esse consolador, mas por outro lado, ela foi experimentada por Deus de diversas formas. E conforme as coisas iam acontecendo na sua própria vida, porque Deus a experimentou o seu amor, a sua humildade, a sua devoção, nas regalias digamos assim, nas riquezas que o mundo oferece, nas riquezas que estão patentes aos nossos olhos. Deus a experimentou. E Deus também a experimentou numa vida difícil, sem as regalias oferecidas materialmente falando. E seja em dias melhores, com farturas, dias de progresso e bem-estar, ou dias difíceis, a sua fé, a sua humildade, a sua dedicação era da mesma forma. Ou podemos dizer que nos dias mais difíceis era mais elevado para superar as dificuldades que acercava a vida desta santa. Então, deu-se o preparo desta santa para formar uma igreja. Deus o Pai e o próprio Jesus precisava desse Consolador. Porque entendam uma coisa, irmãos, falar com Deus, todos nós falamos, através de um pedido, através de uma oração, mas ter a resposta, nós podemos até ter, entre aspas, e até certo ponto. Por exemplo, pede a Deus, pede a Jesus, pede a Santa Rosa, a Maria Santíssima, que solucione um problema. O resultado pode ser a solução daquele problema. Mas ter uma resposta, como que vai ser, como a Santa Rosa teve, como foi orientada por Jesus, como organizar a sua igreja, de que forma ele queria que fosse, a mesma vontade dele, a vontade do Pai. Como que vai ser isso, como que vai ser isso? Ninguém de nós temos esta resposta. Então foi por esta razão que sempre Deus usou uma pessoa para orientar o povo, para ter uma direção. Então ele pôde contar com a Santa Rosa e ali começou a iniciar-se esta igreja. O bispo Eurico tinha uma vontade de salvar almas. Sua esposa, a missionária Odete, também, com aquele mesmo intuito, com aquele mesmo carinho, uma vontade de formar uma igreja que eles pudessem doutrinar o povo para viver para Deus. Mas ele sozinho também não iria poder fazer isso, porque precisava do Consolador. Então, por uma providência divina, uniu-se a esta serva de Deus, e ali Jesus pôde começar a orientar, a falar como deveria ser. Tanto é que os maus costumes,
o fanatismo, que no começo existia de ideias diferentes. Vamos fazer assim, vamos deixar que isso é o melhor, desta forma, desta maneira. Então Jesus, através da Santa Vó Rosa, foi orientando a ela: estas coisas aqui não servem, precisa tirar disso, precisa consertar essas coisas. E aí se deu uma formação de uma igreja dirigida pelos céus, uma igreja que teve desde o seu início uma orientação divina, exatamente para que Jesus pudesse governar a sua igreja, estar no meio do seu povo, conforme ele havia prometido. Inclusive, ele até fez uma advertência, falando aos seus discípulos: será que eu vou encontrar fé quando voltar? Não encontrarei. Então foi exatamente por esta razão que foi tomada essas medidas, para ajudar as pessoas a ter fé nos santos, a ter fé em Maria Santíssima, a ter fé em Deus, a ter confiança e a merecer esta graça. Então a Santa Vó Rosa, já em vida do corpo, orientada por Jesus, foi realizando a obra com a orientação dele. E por isso a igreja, ela surgiu como uma pequena chama, uma pequena luz, mas que o inimigo fazia de tudo para destruir esta pequena luz. Mas uma luz tão pequena, mas forte, iluminada pelos céus. Então foi aumentando essa claridade. E como eu disse, a Santa Vó foi repartindo a sua herança que recebeu de Jesus, que foi o seu poder, porque sem poder ninguém vence. Então note, irmãos, que aquele passado muito nobre e importante trouxe para os dias atuais uma belíssima oportunidade de salvação e de vida eterna. Hoje ela tem podido realizar grandes milagres na vida de muitas pessoas, transformando-as, famílias inteiras, para viver bem, para viver unidas, para contar com a graça de Deus. O objetivo desta igreja sempre foi visar a qualidade dos corações, porque sem qualidade não chega nos céus não. Por isso esta igreja, o objetivo dela é colocar qualidade em nosso espírito, fazer desabrochar as boas novas qualidades. Por isso a Santa Vó tem ensinado a todos nós sobre a santificação do espírito, um preparo espiritual, a fim de que nós sejamos iguais aos anjos e santos dos céus. Porque como que vai morar na região celestial? Só mora lá, só entra lá quem é santo. E o que Deus criou? Ele nos criou nosso Espírito Santo. Então há esta possibilidade de viver nesta terra em santidade. E porque ela recebeu o poder para ir ajudando as pessoas a alcançar esta graça divina, esse aperfeiçoamento espiritual. E isso os irmãos vão alcançando através das mensagens que ela orienta o irmão Aldo para falar a todos nós. E assim vai se dando o aperfeiçoamento do espírito. Por esta razão que o irmão Aldo disse aqui, no tempo presente, ela tem ajudado, colocado nos corações, despertado nas pessoas as atitudes de bom senso, respeitar o seu semelhante, viver como irmãos, unidos, uns respeitando os outros, viver debaixo desse amparo celestial, desta proteção divina, pensando, cada um tendo um desejo de amar sinceramente o seu próximo, o seu semelhante, conforme Jesus ensinou.
Ela, Santa Vó Rosa, veio para ser, na verdade, a solução para os nossos problemas. Irmãos, às vezes a própria igreja não percebeu isto. Não percebeu o quê? Não percebeu que Jesus, ele disse assim: eis que faço nova todas as coisas. Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Consolador, quando vier, ele ficará convosco para sempre. E a Santa Vó Rosa já fez coisas novas entre nós. O que ela fez? Preparou o nosso estimado irmão Aldo, porque muito embora nós não a vemos a ela com os nossos olhos, mas nós vemos seu representante, de tal forma que ela está em nosso meio. Através dele, ela fala a todos nós, ela nos orienta, e ainda mais, foi mais além, fez do irmão Aldo o pastor, para que existisse um só rebanho e também um só pastor, conforme Jesus ensinou e profetizou na sua doutrina, e haverá um só rebanho e um só pastor. Todas estas fortunas espirituais, todo esse conforto, promessa dos céus, profecias do Filho de Deus, aqui tem acontecido. Por isso que o irmão Aldo falou assim, nesse boletim, nas suas últimas palavras, ele disse: valorize o ministério glorioso da Santa Vó Rosa, desta Santa de Deus, mas também sejam obedientes à doutrina e à disciplina como regra de boa conduta e de elevada moral que ela, Santa Vó Rosa e Jesus nos legaram. Valorize também em seu viver os ensinos que eu, irmão Aldo, tenho lhes dado a respeito das revelações e revelações da Santa Vó Rosa e revelações atuais que ela tem proporcionado a todos nós. Irmãos, guarde esta mensagem em vossos corações, guarde os ensinos da Santa Vó Rosa, guarde as suas palavras no profundo da sua alma e lembre sempre desse nome, Santo Irmão Aldo, Santa Vó Rosa, e eles nos dará esta cobertura espiritual. Amém. Convido nesse instante os que estão sentados a ficarem em pé. Encerraremos a nossa reunião e após a oração os irmãos aguardem um pouquinho. Vou orar em favor de todos. Ó Deus e glorioso Pai, exaltamos com muita sinceridade o Teu santo nome por ter preparado esta igreja. Preparou também o Espírito Consolador, promessa bendita que Jesus fizera, e hoje nos dias atuais estamos comemorando as vitórias desta igreja, pois iremos comemorar mais um aniversário, mais uma data, mais uma etapa de trabalho, de realizações, de preparo de almas, pois sabemos que muitas almas a Santa Vó Rosa já o levou para a glória de Deus, e muitas estão sendo preparadas aqui na terra. Exaltamos o Teu nome, ó Pai Celestial, porque nos dias atuais, grande quantidade de santos e anjos descem e sobem, descem para trazer a Sua graça, sobem para levar os nossos louvores, as nossas orações, os nossos pedidos, os nossos clamores. E agora, Santa e querida Vó Rosa, suplico nesta hora que abençoes grandemente a Tua igreja, abençoe grandemente a todos, Santa Vó Rosa, ouvintes do programa Hora Milagrosa, os nossos ouvintes via internet, que estão confiando na Tua graça, no Teu poder. Rogo, Santa Vó Rosa, por aqueles que estão enfermos e necessitando tanto da Tua graça, das Tuas virtudes e do Teu poder. Peço que os ajude envolvendo nesse poder celestial, para que todos sejam confortados, sejam reanimados, fortalecidos pela graça divina.
Tenha misericórdia daqueles que ainda passam por lutas, problemas ou dificuldades. Seja o problema que for, seja a doença que for, mas que todos esses males sejam afastados para bem longe e os teus filhos gozem de paz, de saúde. Muitos colocaram alguns nomes daquela caixa de oração. Rogo a Senhora Santa Avó que tenha misericórdia, atenda esses clamores. Igualmente os pedidos que eles o fazem nesse momento. Rogo a Senhora, ao nosso santo irmão Aldo, que os abençoe grandemente a todos os teus filhos. Amém. Irmãos, a nossa reunião está encerrada. Irei dar algumas